Fala galera, mais uma dica de livro aqui do canal. Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro, do Luiz Antônio Simas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro agora, se liga no vídeo aí. Bom, esse livro aqui do Luiz Antônio Simas fala da história do Maracanã, fala dos 70 anos completados em 16 de junho de 2020, né? O Maracanã foi inaugurado em 16 de junho de 1950, com o primeiro jogo sendo dia 17. Então esse livro aqui, o Simas faz uma relação entre o Maracanã como sendo um lugar de encontro, como sendo um terreiro realmente, onde códigos são expostos, onde rituais são divididos entre as pessoas que estão ali, né? Então ele faz essa correlação entre o Maracanã como não só uma praça esportiva, né, mas como um lugar de congraçamento, né, em que quem já foi ao Maracanã sabe disso, né, você ali vive várias emoções, né, você apela à história do balão, que se o balão queimar na arquibancada é porque o time vai perder, se aquela questão da reza, uma torcida toda acreditar que por estar mandando pensamento positivo pro campo, aquilo que a torcida quer vai acontecer. Então o Simas explora muito isso. E ele conta a história do Maracanã de uma forma muito leve, né? Ele começa contando, obviamente, da questão do futebol, com a relação do futebol muito com a relação do negro no Brasil, né? Ele fala da capoeira, ele fala do samba, e ele até faz uma provocação, que ele fala do Leônidas, né? O Leônidas é um jogador negro da década de 30 e 40, que foi ser jogador de futebol, e Noel Rosa, um branco, que foi ser sambista, foi ser compositor. Ele brinca com isso. Imagina se fosse ao contrário, porque na época o branco teoricamente jogaria futebol, porque o futebol era um esporte de pessoas abastadas, e o negro jogaria futebol, seria o sambista, né? Então ele brinca um pouco com isso. Como seria isso, né? Se a lógica tivesse sido mantida, com o Noel Rosa sendo jogador de futebol e o Leônidas um sambista, como teria sido a história da cultura carioca, da história do futebol, se isso tivesse ocorrido, né? E ele vai falando da capoeira, vai falando de como o estádio foi construído, os projetos que tinha, inclusive um projeto do Niemeyer que não foi aceito, tudo mais. Vai falando de por que a escolha do local do Maracanã como um ponto central também. Ele vai dissecando algumas teorias, como por exemplo de que o Maracanã ele era um lugar democrático, mas não tão democrático como a gente entende, né? Que é um lugar para todo mundo. Tinha suas divisões. A geral era para quem tinha menos dinheiro, a cadeira já era mais cara, a arquibancada já era para classe média. Então tinha uma divisão social dentro do antigo Maracanã, né? Que não era a questão de que todo mundo andava junto, que todo lugar era um espaço para todos. Era um espaço para todos a partir de uma divisão social dentro do próprio estádio. Ele segue o livro também falando dos momentos marcantes de cada time, né? Vai falando do Botafogo do Garrincha, do gol do Maurício, o Flamengo do Zico, o Vasco do Roberto, o Fluminense do tricampeonato da década de 80. Então ele vai contando essas histórias muito com uma ótica dele também, de torcedor, da primeira vez que ele foi ao Maracanã, levado pelo pai. Então é um livro super leve. E ele encerra o livro fazendo uma provocação com relação à questão da construção do novo Maracanã para a Copa do Mundo, né, de 2014. Mais para a Copa das Confederações, a gente já tem o novo Maracanã, como que essa lógica de geral, essa lógica de você ter um estádio para o povo foi substituída pela lógica da arena. E ele fala do filho dele, ele fala: pai, você tem as suas lembranças do antigo Maracanã, eu tenho que construir as minhas. Porque a gente não pode esquecer que o Maracanã é um lugar de memória, né? É um conceito histórico, lugar de memória. Então, é um lugar onde a memória coletiva do carioca foi construída ali. Todo mundo tem uma história, que curte futebol tem uma história do Maracanã, né? E aí você vai ter pessoas que vão falar do antigo Maracanã, mas agora você tem uma geração que daqui a alguns anos vai falar do novo Maracanã, que viveu alguma emoção ali dentro. Então isso também é uma discussão muito interessante que o livro traz, né? Então é isso, galera, minha dica é essa: Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro, Luiz Antônio Simas. Um livro bem divertido, um livro bem leve de se ler. É da Mórula Editorial e tem na Folha Seca, você encontra. Aliás, foi lá que eu comprei, eu consegui o autógrafo dele, né, do Simas. Tá aqui o autógrafo, né? Então, essa é a minha dica. Para quem quiser saber mais da história do Maracanã e da história da cultura brasileira, esse é o livro que é obrigatório, tem leitura obrigatória. Valeu!